Olá, alunos ouvintes, meu nome é Maria Clara. Eu sou a Heloísa e nós somos estudantes do primeiro ano do curso de História da UEL. Na disciplina de Tecnologia e Educação, aprendemos sobre a importância de tornarmos os conteúdos da história mais democráticos e fáceis de entender. Por isso, preparamos com muito carinho esse episódio sobre a Reforma Luterana, um evento histórico do século XVI que mudou o mundo e impacta nossas vidas até a atualidade. Bem-vindos ao Herstory, seu podcast de história favorito. Mas afinal, Elo, o que foi a Reforma Protestante Luterana? A Reforma foi um movimento político-religioso que começou no ano de 1517, em um momento de fragilidade da soberania católica. O grande responsável por ela foi um monge e professor de teologia alemão chamado Martinho Lutero. Lutero não concordava com o modo como a Igreja Católica agia, especialmente com a cobrança de indulgências, que eram tipo taxas a serem pagas pelos fiéis que garantiam o perdão dos pecados. Maluco, né? Para poder criticar, o monge escreveu bastante, 95 teses intituladas Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências, e fixou elas na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Mas a reforma não aconteceu por acaso, teve todo um contexto histórico por trás. Os principais elementos da revolta de Lutero foram a argumentação de que o perdão divino vinha por meio da fé e não pela compra de indulgências, a eliminação do culto à imagem, a ausência de importância do Papa, a difusão do conhecimento sagrado por meio da tradução da Bíblia do latim para o alemão, e falando assim até parece que Lutero estava realmente preocupado com os princípios cristãos, né? Realmente. Mas olhando mais a fundo, percebemos que ele não estava exatamente preocupado com as injustiças da igreja com os mais pobres, ou, ao menos, acreditava que sua nova doutrina deveria ser seguida à risca. Afinal, foi contrário ao movimento anabatista, uma reforma camponesa derivada de suas próprias ideias. Vocês acreditam? Lutero era pertencente a uma classe superior instruída, um defensor dos nobres. Mesmo assim, podemos dizer que ele obteve sucesso em sua missão, né? Com a adesão de sua doutrina por milhares de fiéis, as reformas calvinista e anglicana, o desenvolvimento da ética protestante, essencial para o deslanche do capitalismo. Mas isso é tema para um próximo episódio. E a Igreja Católica? Definitivamente não ficou sem fazer nada em relação a esse movimento todo, né? Com certeza não, Elo. A Igreja Católica sempre foi tão soberana, ela não ficaria calada diante de tanta heresia. E foi aí que começou a famosa Contra-Reforma, que teve alguns aspectos bem importantes. Tudo começou no Concílio de Trento, que foi uma série de reuniões realizadas pelos líderes da Igreja Católica que reafirmavam os sacramentos e a soberania dos católicos, que foram tão renegados pelos luteranos. E também foi justamente nessa época que foram fundadas as diferentes ordens religiosas, todas com o objetivo de expandir a fé católica, como os jesuítas, que foram tão lembrados em sua missão de catequização no período colonial do Brasil. Outro importante movimento da Igreja foi a intensificação do processo de Inquisição, que já tinha bastante força desde o período da Idade Média. Para resumir, havia perseguição de reformadores e censura de livros com conteúdos considerados hereges. Como sabemos, nem sempre se ganha uma briga através da força bruta. A Igreja Católica também tinha consciência disso. Assim, nasceu a arte barroca, fortemente apoiada e financiada, como forma de atrair fiéis. A arte barroca tinha o objetivo de transmitir a grandeza da Igreja e estimular a emoção religiosa. Mas você, aluno ouvinte, pode estar se perguntando qual foi o impacto de toda essa confusão no seu cotidiano. Isso mesmo, no seu. A resposta é bem simples. Basta perceber a porcentagem dos chamados evangélicos em nossa população. No Brasil, eles já ultrapassam 30%. Doido imaginar que tudo isso começou com as ideias de um monge alemão, há mais de 500 anos, né? Agradecemos a você que ficou até o final e muito obrigada por ouvir o Herstory. Não perca os próximos episódios que falaremos mais detalhadamente sobre as outras duas reformas, a anglicana e a calvinista.